Vamos ler alguns versos, a partir do verso de número 11, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém. Como os irmãos sabem, desde o início desse ano, nós nos propusemos no nosso coração em ler a palavra de Deus pelo menos 2 vezes esse ano. Geralmente eu tenho o costume de fazer uma vez por ano. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas o meu propósito sempre é de ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Esse ano, Deus colocou no meu coração, tem me levado a ler a Bíblia 2 vezes. E eu já estou no livro de Amós. E meditando no livro de Amós esse mês, eu vi muitas coisas interessantes que faz muito bem compartilhar com os irmãos, devido a toda a realidade que nós estamos experimentando. Amós fala muito conosco, porque Amós ele profetizou ele foi um profeta que profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II, em um período de grande prosperidade econômica no Reino do Norte, que é Israel. Reino do Norte, onde estavam reunidas as 10 tribos de Israel. A capital na época era Samaria. Exteriormente, aparentemente, Israel, o povo de Deus, estava bem. Aparentemente, eles estavam indo bem. Mas, espiritualmente e moralmente, Israel estava corrompida. O povo estava corrompido. Porque naqueles dias havia muita exploração dos pobres, havia muita corrupção judicial. Se às vezes nós pensamos que corrupção é só para os nossos dias, nós estamos equivocados. Se às vezes pensamos que a corrupção impera apenas no Brasil, está aí um fato importante, interessante e real. Israel vivia debaixo de uma corrupção judicial tremenda. O luxo que eles viviam, os mais ricos, viviam às custas da opressão que eles colocavam sobre os mais fracos, os pobres. E se não bastasse, como sempre nós lemos, pregamos e aprendemos, e vemos na Bíblia, Israel estava novamente numa profunda idolatria misturada com culto ao Senhor. Guarde isso. Israel, nesse período do rei Jeroboão II, vivia um período de idolatria misturada com culto. A idolatria misturada com culto era algo profundamente ofensivo, abominável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Israel não apenas abandonou totalmente o Senhor, que já era um prejuízo, que já era uma lástima,
mas Israel se misturou, o que trouxe muita contaminação para dentro do povo de Deus. Eles adoravam ao Senhor. Em 1 Reis capítulo 12 diz que eles adoravam ao Senhor, mas também eles tinham a prática, ou seja, eles mantinham bezerros de ouro em Betel. Eles criaram uma espécie de culto híbrido. E aqui está um detalhe muito importante. Eles não eram ateístas, mas eles eram sincretistas. Vou te ajudar. Eles não tinham uma prática do ateísmo, mas eles praticavam o que nós chamamos de sincretismo. E eu vou te ajudar nisso. E o sincretismo, meus amados, é o fato mais perigoso, mais maléfico para o indivíduo, porque o sincretismo, ele nega de forma aberta aquilo que ele crê. O sincretismo é mais perigoso do que uma negação clara, explícita, porque ele não se apresenta, aquele que tem essa prática, ele não se apresenta como inimigo, mas o que é pior, ele se apresenta como um aliado, um que está presente, um que diz, bate no ombro e diz, conta comigo, um que diz, estamos juntos. Isso é sincretismo. E é pior do que você fazer uma negação aberta, porque uma negação aberta, caso você não queira estar, caso você não queira participar, caso você não queira ser coparticipante, você simplesmente abre o jogo e diz, eu não creio, eu não quero, eu não vou. Mas Israel ficava entre o muro, um pé aqui e o outro acolá, porque eles praticavam o que nós chamamos de sincretismo. Em outras palavras, eles diziam bem assim, eu creio, mas também, pontinho, pontinho, pontinho. Esse é o sincretismo. O povo vivia dessa natureza, e pior, não era só o povo, eram os líderes, era a liderança de Israel. E é exatamente aqui que mora o perigo, e nós precisamos extrair lições da Bíblia e da Palavra de Deus para não cairmos no mesmo erro. A Bíblia diz que a palavra do crente, a palavra do cristão, ela deve ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é o quê? Procedência do mal, procedência do maligno. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque agora, nesse momento, o profeta, o homem de Deus, Amós, se levanta, e eu estou pregando aqui, ensinando você de forma bem paulatina, você está observando? Bem calmo, bem tranquilo, para que você assimile o conteúdo da ideia dessa mensagem, porque não é fácil. Você pegar um livro como o livro de Amós, que são apenas 9 capítulos, em si, na prática, é pequeno, mas se você não se atentar aos detalhes e ao que está contido nas entrelinhas e o que a mensagem do texto e a mensagem do profeta quer transmitir para o povo, que sirva de lição para nós, se a gente não tiver cuidado e passar correndo, nós não conseguiremos absorver o que Deus quer nos ensinar. Por isso que eu estou indo bem devagar, bem paulatinamente, para você entender. Então o profeta Amós, ele se levanta como homem de Deus, como profeta que ele era, e agora ele profetiza contra o reino do norte. Reino do norte, Israel. O juízo era de fato inevitável, porque aqui agora entra um outro fator, preste atenção. A Assíria, e eu vou aqui agora ajudar você mais uma vez, estou dizendo Assíria e não Síria, duas coisas diferentes. Então a Assíria, diz o profeta, viria destruir Samaria
que nesse tempo era a capital do reino do norte, Israel, mediante uma profecia que Amós levantou e disse. E no final do livro de Amós, no capítulo de número 9, Deus fala com o profeta de algo que iria acontecer depois do exílio babilônico. Então, no final do capítulo 9, Deus usa Amós para profetizar algo que iria acontecer com eles depois do exílio. E por que nós sabemos isso? Porque o profeta Amós, no seu livro, nesse capítulo, ele usa uma expressão. Ele diz assim, olha, naquele dia, verso de número 11, olha na sua Bíblia, Amós capítulo 9, verso de número 11, ele diz assim, naquele dia. Essa expressão, meus amados, nada mais é do que uma expressão profética, é uma mensagem futura, profética, que aponta para um tempo que viria, determinado por Deus, com uma profunda conotação messiânica e escatológica. Guarde isso. Amós profetiza no capítulo 9, que é o último capítulo, no verso 11, ele diz, naquele dia, eu vou ler o texto para ficar mais fácil. Ele diz, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, olha, a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas. A última parte do verso diz, e a edificarei como nos dias da antiguidade. E aqui está o ponto central, o cerne, o ponto nevrálgico desta mensagem. Guarde isso. Quando Deus disse para Amós, que Amós foi dizer ao povo, porque ele era profeta, no verso 11 do capítulo 9, e ele profetiza o texto que eu acabei de ler com vocês e para vocês, ele não estava falando, observe isso, do tabernáculo de Moisés no deserto. Amós não estava profetizando, naquele dia levantarei a tenda de Davi, ele não estava falando, nem tampouco do templo de Salomão. Mas claramente, como nós vemos no texto, Amós estava falando do tabernáculo de Davi. E aqui é algo muito interessante, que vai começar a trazer um desfecho de todo esse livro profético de Amós. Porque claramente Amós deixa claro na sua palavra que naquele dia tornarei a levantar, diz o Senhor, eu estou acrescentando isso, né? Porque é uma profecia, a tenda de Davi. Então, quando nós vemos esse texto, quando nós lemos essa escritura, nós podemos aprender e observar que essa profecia vai muito mais além, uma palavra profética que vai muito mais além de quando ele se refere à tenda de Davi, ele está se referindo a algo que vai muito mais além de uma simples reconstrução política. Porque quando a gente olha certos textos, e isso é fato, quando você olha certas profecias na Bíblia de reconstrução, muitas vezes está se referindo a uma reconstrução política, a uma reconstrução de algo que foi derrubado, mas esta profecia de Amós, no capítulo 9 especificamente, está falando muito mais de um levantar, uma reconstrução, uma reedificação, muito mais do que uma reedificação política, ou uma reconstrução arquitetônica, mesmo que sendo ele está falando de uma tenda, de uma casa.
de uma reconstrução de um prédio. Mas quando nós lemos o texto, e aqui que está a chave da revelação deste capítulo e deste livro de Amós. Quando nós temos a oportunidade de ler, de ter o contato com o texto original que está em hebraico, o escritor no hebraico, ele usa uma expressão, e a expressão é Sukkah David HaNofelet. Sukkah David HaNofelet. A tradução literal é a tenda caída de Davi. O termo em hebraico aqui para tenda de Davi é Sukkah David. David é o nome, Sukkah, tenda, cabana, casa. E HaNofelet é a expressão usada para caída. Então nós vemos que o significado aqui é uma tenda, Sukkah David, uma cabana frágil, Sukkah David, ou uma estrutura simples, referindo-se à estrutura da construção de Davi. E isso é muito interessante, pode parecer que você não esteja vendo ainda, mas isso é muito interessante porque o reino, aqui está a grande chave disso. Dentro desta palavra profética de Amós para Israel naquele tempo. É importante e interessante porque o reino de Davi era considerado um reino muito forte. Davi era um soldado, Davi era um guerreiro, Davi era um tipo de general, Davi, o reino de Davi, os soldados de Davi, o exército de Davi, eles eram poderosos. Eles colocavam medo nos inimigos. Então isso se torna interessante porque o reino de Davi, ele era um reino forte, um reino robusto, um reino poderoso, não era qualquer um, era o exército, o reino a qual Davi era o rei. Mas agora está escrito e descrito que o reino de Davi, a casa de Davi, a estrutura de Davi é chamada de cabana caída. Sukkah Davi HaNofelet, cabana caída. Porque após Salomão, seu filho, o reino de Israel, que é o reino do norte, eu tenho que falar paulatinamente, devagar, para você entender, porque é muita informação, né? O reino do norte, o reino de Israel, após Salomão, o reino se dividiu em dois, como todos sabem. Primeiro, o reino do norte, Israel. Segundo, o reino do sul, Judá. Outro fator interessante, dentro desse período, a dinastia davídica ficou apenas em Judá. Vou ajudar você, fica tranquilo, que eu vou falar algumas coisas, mas eu vou voltar ajudando. Ou seja, a dinastia de Davi, a linhagem de reis que vieram da família do rei Davi, todos eles não foram na divisão para o reino do norte, que é Israel, mas ficaram em Judá, com Davi. E esses reis eram Roboão, Abias, o rei Asa, o rei Josafá, Jorão, Acasias, até Atalia, que foi uma usurpadora, não descendente da linhagem legítima, mas ela ficou em Judá, o rei Joás, o rei Amazias, Uzias, o rei Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, claro, filhos de Davi, Amon, Josias, o rei Jeoaquim e também o rei Joaquim e Zedequias, que foi o último rei antes do exílio babilônico. Agora observe bem, Amós está dizendo que Deus restaurará tudo aquilo que foi dividido. O reino é dividido em dois,
Salomão vem e não faz um bom governo, não faz um bom reinado, ele faz alianças erradas, ele se mistura, ele traz para dentro do culto de Israel imagens, ídolos, talvez eu vou dizer canções, utensílios, aparatos, enfeites e sem dizer alianças. Salomão dá a mão a outros povos que não faziam aliança com Deus, povos pagãos que serviam a outros deuses, a Astarote, a Amon, a Dagon, a Baal. A gente já viu tudo isso na Bíblia. Então, por causa disso e muito mais, o reino se divide. 10 vão para o norte, nós aprendemos isso segunda-feira, ontem, e apenas 2 ficam no sul, em Judá. E aí há uma profecia que Amós vem profetizando para o povo, dizendo que ele reunirá novamente sob a linhagem de Davi. Ou seja, essa era uma promessa de restauração de toda a nação de Israel. E esse texto, o mais interessante aqui agora, veja como a Bíblia, ela é linda, gente. Como a palavra de Deus, ela é perfeita. E quando nós aprendemos a estudar a palavra de Deus, nós aprendemos que uma regra principal e básica, a regra principal e básica, é entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Diga comigo assim: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amós profetiza isso há centenas de anos. E agora esse mesmo texto que nós lemos aqui nessa noite de Amós capítulo 9, a partir do verso 11 em diante, esse mesmíssimo texto, ele também é registrado, ele é escrito por Lucas. Você vai encontrar esse mesmo texto claramente, diretamente em Atos dos Apóstolos. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 15, versos de número 16 e 17. Nós lançamos um desafio para os irmãos da escola de teologia, que a mensagem de hoje, ela será um trabalho para a próxima semana. Então a secretária colocou lá o homework de vocês. Então preste atenção no que está sendo ministrado, falado, porque vale para você que está estudando teologia. Então, você sabe o que fazer. Atos capítulo 15, verso de número 16 e 17. Alguém gostaria de ler para nós? Eu vou pedir um irmão, Richard, eu sei que é bem prático e rápido. Alguém que quer ler esse texto, o Richard vai levar o microfone até você, e você vai ler Atos, capítulo de número 15, verso 16 e 17. Depois disso, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios. Muito bem, isso mesmo, obrigado. Literalmente o mesmo texto. E o interessante é que aqui agora, Lucas escreve no verso 17, que existe um propósito pelo qual a casa de Davi, o trono de Davi, a linhagem de Davi, a estrutura de Davi, o nome Davi, a honra de Davi, a reputação de Davi deveria ser restaurada. Olha o verso 17: para que o resto dos homens, a minha versão está falando assim, para que o resto dos homens busque ao Senhor e
todos os gentios sobre os quais o meu nome, diz o Senhor, é invocado, que faz todas essas coisas. Aleluia, isso aqui é poderoso, gente. Porque o que Amós estava profetizando lá atrás se cumpre em Atos dos Apóstolos. E hoje, eu vou ajudar você, eu não deveria, mas hoje nós estamos desfrutando desta promessa de Atos dos Apóstolos e de Amós capítulo 9. Em Atos capítulo 5, aliás 15, versos 16 e 17, quem falou essas palavras, escrito por Lucas, é claro, Lucas é o escritor do livro de Atos, não foi Lucas, mas sabe quem foi? Foi Tiago. Tiago que disse essas palavras de Atos capítulo 15, versos 16 e 17. Tiago, filho de Alfeu, não era o Tiago pequeno, como alguns conhecem, que é o Tiago pequeno, é outro. Esse Tiago aqui era filho de Alfeu, conhecido como Tiago, irmão do Senhor, ou seja, irmão de Jesus, líder. Agora, Tiago é líder, ou seja, pastor da igreja em Jerusalém. E aí o que acontece nesse momento da recitação desse texto? Estava acontecendo um concílio, estava acontecendo uma reunião, estava acontecendo uma assembleia em Jerusalém. E durante o concílio de Jerusalém, foi descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 15, essa ata. Isso aqui é como se fosse uma ata da igreja. E nesse momento a igreja se reunida, uma assembleia, os irmãos reunidos, Tiago, pastor da igreja, levanta e recita esse texto. E houve uma grande discussão entre os irmãos. Olha aqui. Por quê? Porque no discurso de Tiago recitando Amós, ele lembra que o Senhor disse que os gentios precisariam se circuncidar e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Porque depois que Pedro testemunhou, Pedro agora entra no cenário, e Pedro testemunha como Deus, olha aqui como é interessante entender a história da Bíblia, a história das Escrituras. Depois que Pedro testemunhou como Deus havia concedido, derramado o Espírito Santo aos gentios, em outras palavras, Pedro se levantou no meio da assembleia, enquanto alguns não aceitavam que os gentios se unissem a eles. É interessante isso aqui, por isso que eu disse lá atrás, que eles são legalistas, que eles não são claramente, que eles não são claros, eles ficam se escondendo entre jogos, enquanto na verdade eles se misturavam com nações pagãs, com povos pagãos, com deuses pagãos, com entidades pagãs, se misturavam facilmente. Agora eles não queriam que os gentios se unissem a eles, porque para eles era contaminação, não vamos misturar com os gentios. Em outras palavras, o que nós entendemos? Que eles preferem se contaminar com outros deuses do que trazer pessoas ao evangelho de Jesus, a ouvir a mensagem de Jesus. Gente, preste muita atenção nisso. Muitas vezes nós agimos hoje do mesmo jeito. A gente critica, condena, fala mal de uma pessoa que entra na igreja, às vezes não entra do jeito que você entra, não se assenta onde você se assenta, não veste como você se veste, não tem as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, porque ainda estão vindo do mundo. Mas nós, como cristãos, sentados nesses bancos, praticamos atitudes que às vezes, nem sempre, é claro, nem mesmo o mundano faz lá fora. Então muito cuidado com isso, porque podemos estar repetindo a mesma história, a mesma atitude do povo de Israel, que agora havia se rebelado, se distanciado, se misturado e dividido. Eles eram uma nação dividida.
Então, depois que Pedro testemunhou para eles, no meio da assembleia, como Deus havia concedido o Espírito Santo, ou seja, derramado o Espírito Santo aos gentios, e ainda cita que Paulo e Barnabé relataram os sinais que Deus operava, que Deus estava fazendo entre eles. Tiago toma a palavra e agora cita a profecia de Amós capítulo 9, versos 11 e 12. Para quê? Para mostrar que a inclusão dos gentios já estava no plano de Deus. Aleluia. Deus já tinha preparado todo o cenário, mas havia uma resistência dos religiosos, dos sincretistas. Gente, nós não podemos trabalhar com sincretismo, temos que entender a visão do reino, nós temos que falar a visão do reino, e o reino de Deus é amor, é paz, é justiça, é graça, é mansidão, é domínio próprio, é o reino de Deus operando em nós. Ele cita então Amós capítulo 9, ou seja, não foi Pedro quem citou, não foi Paulo quem citou, mas foi Tiago. Por que Tiago? Porque Tiago agora tinha como autoridade de pastor, autoridade pastoral sobre a igreja em Jerusalém. E isso aqui é muito significativo. Você que lê, estuda a palavra de Deus, vê o significado, a importância disso aqui para nós hoje. Gente, as coisas são muito mais além do que você pensa. O evangelho, ser igreja, não é alguém resolveu abrir um prédio, levantar uma construção, ou começar. Ser igreja, o resultado de igreja, de irmandade, desse relacionamento, desse agrupamento, desse ajuntamento, ele vai muito mais além daquilo que nós estamos acostumados, porque é algo profundo, é algo que Deus já planejou, algo que Deus está vendo lá na frente. Cada culto é uma promessa de Deus, cada culto é Deus preparando para salvar alguém, cada culto é Deus trabalhando para operar na sua vida, na minha vida, na nossa mente, no nosso coração, para não nos deixar cair no erro deles, para nos misturar com os pagãos, com outros deuses, com outras práticas, com outras línguas, com outros costumes que não são conforme a vontade de Deus. Então por isso que isso é muito significativo, porque é extremamente importante para a história da igreja. Porque Tiago agora ele usa com base o Antigo Testamento, ou seja, uma escritura, um texto de respeito. Ele tinha validade, ele tinha autoridade. É como se Tiago viesse com uma carta, dizendo aqui, está aqui a carta, está carimbada, está autenticada, está notarizada, aqui o documento está aqui. Tiago mostra a prova dos 9 para eles. Vocês querem duvidar? Vocês querem titubear em dois pensamentos? Vocês querem colocar à prova o que eu estou falando? Está aqui. É a mesma coisa quando alguém prega a palavra de Deus e alguém duvida. Eu não duvido da palavra, porque é a palavra de Deus. Está aqui o livro dos livros. É autenticado, é reverenciado, é respeitado, ele é aclamado, é a palavra de Deus. E Tiago, ele vem trazendo o Antigo Testamento para validar. Olha que interessante, gente. Porque a questão aqui agora era o mover do Espírito Santo, porque estava acontecendo algo novo, algo inusitado. Eles nunca haviam falado disso, eles nunca haviam visto isto, eles nunca haviam experimentado isso, eles não sabiam o que estava acontecendo dentro da igreja. E Tiago traz um texto do Antigo Testamento para validar, consolidar, convalidar o mover do Espírito Santo na igreja, no meio do povo de Deus, e principalmente no meio dos gentios, que para eles agora era uma vergonha. Se os da casa não estão entendendo, Deus está revelando aos de fora.
Se os da casa não estão recebendo, Deus está chamando quem quer receber. Se os da casa não estão acreditando, alguém lá fora vai acreditar, porque a coisa é séria, o negócio é verdadeiro. É o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo e sobre a igreja. Por isso a igreja estava perplexa. Por isso eles estavam atônitos diante da evidência. Evidência. Eles tinham diante deles a evidência da obra do Espírito Santo entre aqueles que não eram judeus, o que feriu a dignidade, a honra deles, feriu o orgulho deles. Por que não nós? Por que não em mim? Não é assim que a gente fala? Por que não em mim? Mas a resposta é clara. Sabe por que não era neles? Porque eles não criam, porque eles não aceitavam, porque eles duvidavam, porque eles murmuravam, porque eles colocavam um ou outro na parede. Colocaram o pastor Tiago na parede. Se ele não tem o rolo, se ele não tem o documento, ele iria ficar sem palavras, iria ficar só nas palavras dele. E graças a Deus, Deus que sabe tudo, controla tudo, maneja tudo, vê tudo, fez Amós há muitos anos atrás profetizar. E Tiago lembra: tem um escrito, tem uma palavra, tem um documento, vou trazer para a igreja. Deus já estava vendo que o Espírito Santo ia descer lá na frente, e o povo precisaria de algo para contestar a dúvida do coração deles. O pastor Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, ele mostra que o mover de Deus, olha só, começamos lá no Antigo Testamento, o mover de Deus não era uma emoção isolada. Eu vou dizer para essa igreja, em pleno século 21, uma igreja que se diz pentecostal, uma igreja que crê nos dons espirituais, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê em novas línguas, que crê em dom de profecia, que crê em milagres, que crê em curas, que crê em maravilhas. Eu vou dizer para nós, Deus ainda é o mesmo. O mover não é emocional, não é uma emoção isolada, mas é um cumprimento da palavra de Deus. O que estava acontecendo na igreja em Jerusalém não era uma inovação. Mas por que não era inovação, pastor? Sabe por que não era uma inovação? Porque o que estava acontecendo entre eles era uma promessa que estava se cumprindo. Deus já havia dito que iria se cumprir. Deus já havia dito que iria acontecer. Só estava aguardando o momento certo. Só estava aguardando a hora certa. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você: tem uma promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir, porque Deus já disse, Deus já falou, mas no momento certo vai acontecer, na hora certa vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando vocês estão entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Em outras palavras, gente, a restauração do tabernáculo de Davi, que fora profetizada em Amós capítulo 9, quando muitos pensavam que seria uma renovação política, vai renovar politicamente o reino de Davi. O reino de Davi está meio conturbado, tem umas confusãozinhas aí. Salomão veio e fez uma bagunça, mas olha, essa profecia de Amós está dizendo que lá na frente Deus vai restaurar tudo, Deus vai restituir tudo. Quando na verdade a profecia de Amós seria um cumprimento de uma promessa espiritual para o povo e uma promessa messiânica. Amós aqui no capítulo 9 já estava profetizando que o Messias já estava a caminho, que a salvação já estava vindo, a redenção já estava chegando, o libertador já estava chegando, uma nova vida, uma nova história, um novo compromisso, uma nova aliança em Cristo Jesus. Porque Cristo, o filho de Davi, aleluia, eu amo a palavra de Deus, Jesus, descendente da linhagem de Davi, é quem levanta esta casa caída. Davi caiu, mas Jesus ergueu. Salomão caiu, mas Jesus ergueu novamente a casa, a linhagem de Davi. A mensagem central começa aqui. Preste atenção. Antes da reconstrução, eles põem os altares misturados. Olha que detalhe.
Antes da restauração, Deus confronta o culto que não tem transformação. Hello? Preste atenção, o que é culto, hein? Antes da restauração acontecer, Deus manda um profeta para profetizar a restauração, confrontando um culto sem nexo, sem sentido, sem importância, sem valor, sem respeito, sem temor a Deus. E antes da restauração, reconstrução novamente da casa, da tenda, do templo, do tabernáculo, o que Deus faz? Ele expõe todos os altares que estavam misturados, um por um. Por quê? Porque para que o Espírito se manifeste com plenitude, guarde esta palavra, meus queridos, para que o Espírito de Deus se manifeste com plenitude, plenitude no grego se chama pleroma, pleroma é totalidade. O Espírito não quer vir sob medida de conta-gota que você está acostumado, mas Ele quer vir na plenitude, Ele quer vir completo, Ele quer vir em abundância, Ele quer derramar, Ele quer salvar, Ele quer manifestar, Ele quer que você sinta, Ele quer que você viva, Ele quer que você experimente, Ele quer que você ande em Espírito. E para que o Espírito se manifeste com plenitude, é necessário que os ídolos, sejam removidos e o verdadeiro altar seja erguido, que os ídolos sejam tirados e que o verdadeiro culto a Deus seja restaurado. Quantos podem adorar a Jesus? Deus estava dizendo que antes do derramamento vem o alinhamento. Antes do derramamento vem um alinhamento. Por isso eu creio piamente, com todos os meus ossos, eu creio verdadeiramente que Deus vai fazer algo novo nesse lugar, que Deus vai fazer algo novo na sua vida, que Deus vai restaurar a sua sorte, Ele vai levar cativo o seu cativeiro, Ele vai restaurar a sua casa, Ele vai restaurar o seu lar, Ele vai restaurar a sua família, aleluia, Ele vai restaurar a sua comunhão com Ele, Ele vai restaurar o relacionamento entre pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido, Ele vai restaurar o seu relacionamento de comunhão com o seu vizinho, com o seu empregado, com o seu patrão, com o seu amigo, com a sociedade. Ele vai restaurar a sua sorte. E se nós quisermos, e se estivermos dispostos, buscando um verdadeiro derramamento, precisa haver um alinhamento. Ou seja, antes da descida do Espírito Santo, antes da descida do Espírito, vem a limpeza do altar. Eu me preocupo muito, mas muito mesmo, quando eu sinto, eu percebo que o Espírito está triste conosco, que o Espírito não está vindo sobre nós. Pastor, Ele está em nós, mas quando Ele vem sobre nós, Ele vem numa manifestação gloriosa e específica. Antes da descida do Espírito vem a limpeza, porque Deus não habita em altares divididos. Deus não habita em altares quebrados. Deus não habita em altares sujos, não preparados. Tem que haver uma preparação do altar. E essa preparação não começa aqui. Ela começa aqui. Porque Deus sonda o coração do homem. A palavra sondar, cantamos até um louvor, sonda-me, Senhor, e me conheces. Lembra desse louvor? A palavra sondar é como se fosse virar do avesso. É como se Deus me pegasse e me virasse de dentro para fora. Davi está dizendo: tu me sondas
Ou seja, tu me abres por dentro e me expõe e me conheces. E aqui há algo mais profundo ainda. Porque Deus estava dizendo que não é homem que prepara. Deus estava dizendo que não é o homem que prepara a Deus, mas é Deus quem purifica a casa para poder habitá-la. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito sério, é muito profundo, e você precisa guardar isso no seu coração. Não é o homem que prepara a Deus, não é o homem que dá ordens para Deus, não é o homem que coloca Deus na parede, como a gente vê muitas vezes. Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu largo tudo. Senhor, se o Senhor não me der um sinal, se Deus der sinal ou não der sinal, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar no lugar dele, e o lugar dele é lugar de honra, é de sabedoria, é de glória, é enaltecendo. Ele está acima de tudo, de todos, do céu, da terra, do universo, dos anjos, dos demônios, acima de você, acima de todos. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é o pai do órfão, é o marido da viúva, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é o perfume da flor, Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Então não é o homem que prepara Deus, mas é Deus quem purifica a casa para poder habitar nela. A minha oração nessa noite é: Deus, purifica o meu coração. Senhor, entra na minha vida de uma vez por toda. Eu estou cansado de viver como aquele altar caído, aquele altar quebrado, aquele altar desfeito, aquela obra incompleta. Completa a obra, Senhor, realiza a obra. Teu é o querer. Diga para Ele nessa noite, meu irmão: Teu é o querer e Teu é o efetuar. Age em mim, opera em mim, realiza em mim a Tua vontade. O livro todo de Amós, e eu quero convidar você, aliás, não, eu quero desafiar você a ler todo o livro de Amós, 9 capítulos. Você lê numa levada só. Chega em casa agora, alguns vão jantar e ainda vão fazer um tempo ainda antes de deitar. Então, ao invés de ler assistir televisão, fazer qualquer coisa, leia Amós, 9 pequenos capítulos. O livro de Amós todo é um convite a voltar-se para Deus novamente. Amós estava sendo usado profeticamente, na unção profética, no encargo profético, na responsabilidade de profeta, para chamar o povo para se voltar de novo para Deus. E um dos textos mais fortes, um dos textos mais profundos e um dos textos mais duros no livro de Amós não é o capítulo 9, não é o que nós lemos, mas é o capítulo 5, quando Amós diz, palavras de Amós, profetizada, dada por Deus a ele. Ele diz assim, olha, põe na tela para nós, se alguém tiver aí atrás, Amós, capítulo 5, versos 21 e 24. Eu vou ler a minha versão. Aborreço, desprezo as vossas festas. Olha só. Ô, gente, eu tenho muita coisa para falar. Vocês me dão mais uns tempinho? Sim ou não? Amém. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes. Eles eram cheios de tradição, cheios de solenidade. Muito cuidado.
e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Deus dizendo. E ainda que, olha aqui, e ainda que me ofereçais holocaustos, ou seja, sacrifícios, veja só, gente, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, não vou me agradar deles, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Eu não vou nem entrar aqui em oferta pacífica e nem oferta de manjares. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Na continuação do texto ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Eu vou facilitar para o seu entendimento. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Israel, através de Amós, no capítulo 5, que Deus não queria, primeiro, sacrifício. Ele não estava nem aí para sacrifício. Mas Deus pediu sacrifício, mas o que? Sacrifício desse jeito? Hein? Olha aqui. Sacrifício desse jeito, você quer que eu receba? Você quer que eu aceite esse sacrifício aí? Isso não é sacrifício. Deus não estava preocupado, Deus não queria festas religiosas. Deus não queria congresso, gente. Pastor, então não podemos ter congresso? Não é isso, entenda-me. É que Deus estava dizendo: eu não quero congresso desse jeito aí. Eu não quero mais uma reunião, um encontro desse jeito. Eu não quero mais um encontro de homens assim. Eu não quero mais um encontro de jovens assim. É isso que Deus estava dizendo. E depois ele diz assim: eu não quero, olha aqui, música no templo. Mas Deus habita no meio dos louvores, mas agora Deus está dizendo: não quer música no templo. É que Deus não queria aquele tipo de música. Deus não queria aquele tipo de adoração. Olha aqui para mim. Deus não estava interessado com as guitarras, com as violas. O meu texto aqui, a minha versão diz viola. Deus não estava interessado com o som do teclado, o som da bateria, o som do cantor, o som da cantora, o som da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos tambores. É isso que nós, como igreja, precisamos entender. O que é que Deus está dizendo para nós nesses dias? E muitas vezes a gente vem para o culto, mas a gente não vem para cultuar. A gente vem para a casa de Deus, e eu lamento por isso, porque muitas vezes eu ouço Deus falar, gritar no meu ouvido. Eu estou aqui em cima, Deus está falando: eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero desse jeito. Poderia ser diferente. Nós precisamos entender que se nós somos Israel de Deus em Cristo, enxertado na videira verdadeira, somos como eles também. Entendemos que essa mesmíssima palavra se cabe a nós. Quer ver uma coisa? Segundo Crônicas capítulo 7 verso 14, o que diz? Todos aqui conhecem, sim ou não? Se o meu povo, vamos lá, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não quer mais um culto como estamos tendo, gente. Deus quer um culto agradável, Deus quer um culto de sacrifício. Deus não quer mais uma oferta que você faz
passa pelo zero e vem à frente. Deus quer que você entregue 10%, Deus quer que você entregue tudo. Ele quer a sua alma, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com o seu coração, o que está acontecendo dentro da sua casa, no seu lar, na sua família. Deus se importa com você, Deus se importa com a sua filha, Deus se importa com o seu filho, mas Ele está dizendo: quando ele parar de me cultuar assim e ver a verdade, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, o verdadeiro louvor, eu vou começar a rasgar o céu sobre ele. Demônios não vão chegar na casa dele, a enfermidade não vai bater na porta dele, o mal não vai tocá-lo, não haverá tristeza, os portais, os muros, as paredes da casa dele vai estremecer de alegria, porque entrou um homem de Deus, com a presença de Deus, entrou uma mulher de Deus, cheia de Deus, que vive para Deus, que ama a Deus, que caminha com Deus. Deus não quer os nossos sacrifícios. Deus não está interessado nas nossas músicas. E nem vou falar isso, né? Porque hoje em dia está uma tristeza. Ele quer que eu e você, eu vou encerrar, pare de murmurar. Ele quer que eu e você pare de apontar os erros dos outros. Palavra de Jesus. Por que é que você, ao invés de olhar o cisco que cai no olho do seu vizinho, não tira essa trave, ou essa trava, trave ou trava é a mesma coisa, que está dentro dos seus olhos? Por que é que você não cuida da sua vida? Por que é que você não restaura a sua casa? Por que é que você não restaura o seu lar? Por que é que você não traz de volta a sua família para a casa de Deus? Por que é que você não para de ser descompromissado com as coisas do reino? Ele quer que você pare de reclamar e tenha mais retidão moral, ame mais a Deus e viva uma vida alinhada com a palavra de Deus. Eu queria louvar um louvor assim diferente hoje, espiritual, eu não sei, pode ser mesmo que a gente canta mais de adoração ao Senhor. Me dá um Lá maior, vamos cantar Queremos o Teu Nome Agradecer. Eu gosto desse louvor, é um louvor de gerações, de décadas. Mas antes de vocês tocarem, deixa eu só terminar, pode chegar. Em suma, meus amados, a mensagem é essa: Deus exige justiça prática, não apenas uma adoração formal. A gente já está acostumado, a gente sabe quantos corinhos vamos cantar antes de recolher a oferta, já sabe o corinho que vai cantar para confraternizar, a gente já sabe que o pregador vai pregar, depois que o pregador prega, vamos voltar cantando. É isso que Amós estava dizendo. Deus exige uma justiça prática em mim. Vamos colocar em prática a justiça de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 ou 31 em diante. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e o quê? A sua justiça. Justiça prática. Não apenas uma adoração formal, nunca uma adoração de qualquer jeito. Nunca adore de qualquer jeito. Aonde está o seu lenço? Quantas vezes esse ano você chorou aqui na presença de Deus? Quantas vezes antes do pastor fazer o apelo, você correu para frente e dizer: essa mensagem é para mim? Não, mas a gente fica no banco. Sabe como é que a gente fica no banco? Com uma pá na mão. Com uma pá na mão. De dentro dessa mensagem é para o irmão, ó. Falou com ele, hein?
quando na verdade todos nós devemos ter uma enxada. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim. Mas nós somos bons demais humanamente. Nós somos santos demais aqui dentro. Eu quero saber aonde você estava ontem. Eu não, né? Eu quero que você saiba que Deus sabe o que você falou, o que você viu, o que você assistiu, o que você falou, de quem você falou, como você falou. Por isso que quando chegamos na presença de Deus, não há manifestação do Espírito, porque o Espírito não vai manifestar desse jeito. Mas eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero que Deus mude, tira de mim tudo aquilo que não agrada a Ele. Perdoa os meus pecados, e como Davi disse, até mesmo os pecados que eu não sei que cometi, mas me perdoa. Me perdoe. Culto de ceia é para cear, é para celebrar, é para comungar, é para sentar à mesa com Cristo. Mas tem culto de ceia que o irmão, a irmã tem a hombridade, a coragem, não tem temor e nem medo de Deus, fica em casa. Se brigar com a esposa, fica em casa. Se brigar com o esposo, fica em casa. Como Deus vai manifestar na sua vida desse jeito? Não serão as minhas orações que vão na sua casa orar, expulsar os demônios, repreender o mal, abençoar a sua vida. Não vão ser os nossos conselhos se você não tomar uma atitude. A mensagem final, e eu encerro, do livro era direcionada diretamente a Israel. Por quê? E aqui está porque eles corriam para Deus, porque eles acreditavam na palavra que Amós disse, que o dia do Senhor seria uma vitória automática por eles fazerem parte, serem o povo da nova aliança. Mas Amós, ele desconstrói esta falsa segurança espiritual. E aí Amós vem ensinando, dizendo que o dia do Senhor, que vocês estão achando que vai ser tudo maravilhoso, olha uma lição para nós aqui, gente. Tem muito crente que está pensando que quando Jesus voltar, ele vai subir na primeira leva, ele vai subir de primeira. Está igual Israel, que estava achando que por fazer parte da nova aliança, fazer parte do povo de Deus, do povo da aliança, eles estariam com visto garantido. Mas Amós está ensinando que o dia do Senhor será em trevas, meu Deus, para quem vive em pecado. Repito, para quem vive em pecado. Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É um paradoxo. Ele diz que o dia do Senhor será trevas para quem vive em pecado, e a exposição para aqueles que mantêm apenas uma aparência de espiritualidade. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu acredito no meu coração que o que você e eu precisávamos ouvir da parte de Deus, nós ouvimos nessa noite. O resto é com você, e o resto é com Ele. Queremos o teu nome engrandecer. Coma da palavra, viva a palavra, medite na palavra e pratique a palavra.
Você vai ver que não vai precisar mais de nada disso que você está passando. Você vai acabar, isso vai dar um basta. O diabo vai tentar entrar, mas não vai achar brecha, não vai achar lugar, porque você fechou as brechas. Você está blindado pela palavra de Deus. Sua casa está blindada pela palavra de Deus. Levanta, guerreiro, levanta, guerreira. Se alguma coisa está te incomodando lá dentro, levanta lá hoje. Diga assim: eu estou uma autoridade, eu tenho autoridade de Deus aqui nessa casa. Não é ninguém que vai mandar, é Deus é que manda. A palavra é dele, ele sobre a minha vida colocou, me instituiu como autoridade dentro da minha casa. Satanás vai respeitar esta palavra e essa atitude sua. Mas restaure seu altar. Vire-se para Deus, volte para o Senhor, corra para os braços dele, se entregue a ele. Você está com medo de quê? Se entregue ao Senhor. Você prefere se entregar para Satanás, as mazelas, as ciladas, as armadilhas, o peso, as algemas? Você prefere viver algemado do que viver livre? Viva livre, viva em novidade de vida. Jesus te deu novidade de vida, ele morreu por você. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, eu sou livre. Levanta sua mão para o céu e diga: eu sou livre. Diga, gente, diga: eu sou livre. Eu não sou preso no passado. Diga: o que fizeram comigo no passado ficou atrás. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra vive em mim, a palavra está em mim, a palavra está dentro da minha casa. Os meus filhos ouvirão a palavra, se alimentarão da palavra, viverão. Você vai viver da palavra, porque a palavra de Deus sustenta. A palavra de Deus sustenta. A palavra de Deus é alimento para a sua vida. Eu vou orar para Deus. Vamos orar juntos agora. Feche seus olhos. Vamos orar. Levante a sua voz e comece a falar com Deus aí do seu banco. Chega de esperar o pastor orar. Chega de esperar o condutor do culto pedir você para levantar a sua mão e orar. Chega de você esperar alguém te empurrar para orar. Vai, ora, fala com Deus. Deus, eu te dou graça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que limpa, a tua palavra que transforma, a tua palavra que muda. Que a tua palavra, Senhor, ela ache guarida, ache lugar, ache morada no meu coração. A minha vida é a tua morada, a minha casa é a tua morada, a minha mente, Senhor, é a tua morada, o meu coração é a tua morada, o meu andar é andar contigo, o meu falar é falar como o Senhor fala, o meu vestir é vestir como o Senhor quer, o meu proceder